Postos de saúde lotados no primeiro dia de campanha de vacinação contra a gripe H1N1. Muita gente na capital e no interior procurou garantir a imunização. Procon fiscaliza preço da gasolina cobrado em Manaus depois do reajuste. E na Assembleia, CPI dos combustíveis sai ou não sai do papel? E o INPA ensina como resgatar peixes-bois, principalmente para que os filhotes não sejam afastados das mães. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Boa noite para você. Neste primeiro dia da campanha de vacinação contra a gripe H1N1, os postos de saúde em Manaus ficaram lotados. Muita gente procurou garantir logo a imunização. Salas de vacinação lotadas. Quem foi às unidades básicas de saúde neste primeiro dia de campanha precisou enfrentar fila. A Jéssica chegou cedo para garantir a imunização dos 2 filhos, o João, de 3 anos, e a Camille, de 1 ano e 2 meses. Com a caderneta de vacinação em dia, só estava faltando a dose contra H1N1 para as crianças ficarem protegidas. Quando está muito em risco, assim, tem que logo trazer para eles tomarem vacina para não adoecerem com essa gripe. A abertura oficial da campanha de vacinação contra o vírus influenza foi no Parque do Idoso, na zona Centro-Sul. No local, muitos já aguardavam desde cedo a chegada da vacina. Porque a gente precisava tomar logo essa vacina. Porque pode doer muita gripe que está dando, a gente tem que se prevenir. O Amazonas concentra mais da metade dos casos de H1N1 notificados em todo o país. O estado enfrenta uma situação atípica desde o início do ano, com 107 registrados do vírus e 27 mortes até agora. Foi por causa desse surto que o estado pediu a antecipação da campanha, que só ia ocorrer em abril. 1 milhão de doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde. A previsão do planejamento realizado no ano anterior era de 1.216.000 doses. Então, deste modo, este quantitativo que ainda falta para completar será entregue nos próximos dias, tão logo estejam liberados. Por causa da dificuldade logística, nem todos os municípios conseguiram receber a vacina. Em algumas localidades, como a Calha do Purus e a região do Alto Rio Negro, as doses estão sendo entregues com o auxílio de aeronaves da Casa Civil. A previsão é que até esta sexta-feira, todo o estado esteja completamente abastecido com a vacina. O problema todo tem sido justamente a razão da cheia típica. Então, nós estamos com muitas localidades isoladas. A nossa Defesa Civil está trabalhando em conjunto nessa situação e nós estamos com esforço com a Casa Militar e com os municípios. E até o dia 21, todas as vacinas estarão chegando e todos os municípios estarão imunizando suas populações. A vacina contra a gripe é destinada prioritariamente para crianças a partir de 6 meses até 6 anos de idade. Idosos, professores, profissionais da saúde, indígenas, presos e portadores de doenças crônicas como diabetes. Todos precisam levar a caderneta de vacinação e um documento de identidade. Por toda a capital e interior, mais de 1.500 salas de vacinação vão estar abertas para atender a população. Nós temos uma expectativa muito boa de controle da situação com a vacina, né? Levando em conta que ainda temos um tempo hábil para conversão de anticorpos, né? Pelo menos 10 a 15 dias, para que as pessoas de grupos de risco realmente estejam protegidas contra esse vírus. Seu Nalberto, de 66 anos, é de Itacoatiara. Está em Manaus há 2 dias. Aproveitou para sair da capital imunizado. A gente tem que se prevenir, né? E em Manacapuru, 11 salas estão disponíveis para aplicar a vacina. A procura também foi grande durante todo o dia. Logo nas primeiras horas da manhã, os postos de vacinação da cidade já estavam com um grande número de pessoas em busca da vacina. Assim que eu soube logo que estava vacinando, eu trouxe logo para mim vacinar para evitar de doenças.
Aqui em Manacapuru, as 11 UBSs da cidade já estão funcionando como postos de vacinação. De acordo com a coordenação de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Manacapuru, um cronograma especial foi montado para atender a zona rural. Esta campanha da zona rural, como tem toda uma logística, nós vamos iniciar no dia 14 de abril, que seria quando iria começar a campanha no dia 15. Então, dia 14, os barcos já estão nas margens. A partir da próxima semana, a vacinação vai ser levada para as escolas do município. A partir do dia 28, a gente vai estar entrando nas escolas, tá? Escola que tem o público-alvo da campanha, que são as crianças menores de 6 anos de idade. A gente estará fazendo a vacinação nas escolas. Então, a gente pede, desde então, que os pais já organizem a carteira de vacina do seu filho e também acompanhem o seu filho naquele dia específico para vacinação. O governo federal deve alterar a lei de informática até o fim do primeiro semestre deste ano. Essa é uma exigência da Organização Mundial do Comércio para que o Brasil não sofra retaliação econômica da União Europeia e do Japão. Em contrapartida, o Ministério da Economia estuda criar outro modelo de processo produtivo básico, o que, na prática, pode enfraquecer a Zona Franca de Manaus. Ao vivo sobre esse assunto, eu converso agora com a repórter Priscila Mello, que tem mais informações. Priscila, nesse sentido, a bancada amazonense já começou a se movimentar contra isso. Boa noite para você. Sim, Nayandra, os parlamentares já começaram essa movimentação por conta dessa situação lá em Brasília. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o A Crítica na TV. Inclusive, uma reunião foi marcada para a próxima segunda-feira, lá em Brasília, às 18 horas, no horário local de lá. Essa reunião foi confirmada na manhã de hoje e vai ser realizada com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E como você bem disse, toda essa movimentação e essa reunião foi marcada depois que o governo federal disse sobre possíveis novas medidas nos processos produtivos básicos. Só para a gente ter uma noção, se essas mudanças realmente acontecerem, elas podem afetar o polo de componentes que produz baterias e carregadores para celulares. Mas, além desse assunto, na segunda-feira eles também devem tratar sobre a segurança jurídica da Zona Franca de Manaus e também a diversificação das atividades do polo industrial, entre outros assuntos. Inclusive, o superintendente da SUFRAMA, o coronel Alfredo Menezes, já está em Brasília e participou de uma comissão do Senado para discutir sobre a economia aqui da região. Sobre toda essa situação, nós vamos acompanhar ao longo dessa semana, inclusive na segunda-feira, que é o dia dessa reunião, desse encontro, e você pode acompanhar aqui no A Crítica na TV. Eu volto com você ao estúdio, Nayandra. Boa noite para você. Você acompanha agora o resumo de notícias. Cinco homens foram presos e 400 quilos de drogas foram apreendidos numa operação do Departamento de Narcóticos. Os suspeitos foram abordados no Lago do Puraquequara, na Zona Leste. Segundo a polícia, todos os entorpecentes vieram de Tabatinga. A investigação agora é para saber quem são os fornecedores de todo esse material. Um agricultor de Iranduba foi resgatado hoje de manhã pelo Departamento Integrado de Operações Aéreas da Secretaria de Segurança. Ele caiu de uma árvore e precisava de atendimento de urgência e foi transportado de helicóptero para Manaus para receber atendimento. 38 carteiras nacionais de habilitação e 8 permissões para dirigir aqui em Manaus foram cassadas em janeiro deste ano pelo Departamento de Trânsito do Amazonas. O prazo de cassação é de 2 anos e depois desse período, o condutor pode solicitar um novo documento, mas vai precisar passar por todo o processo de habilitação. Uma criança de 1 ano e 1 mês morreu hoje com sinais de abuso sexual. A mãe a teria levado ao anexo da sede do Ministério Público do Estado, mas ela não resistiu e morreu ainda no local.
Segundo informações, a mãe da criança de 1 ano e 1 mês chegou por volta de 11h45 da manhã desta quarta-feira no anexo da sede do Ministério Público, que funciona hoje em um shopping na zona leste da cidade. De acordo com os funcionários do Centro de Atendimento ao Público, a mãe deu a entender que a criança teria sido abusada sexualmente. Eles acionaram imediatamente uma equipe do SAMU e uma equipe aqui da Delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Nós conversamos com a responsável pelo caso e comentou toda a situação. Como a criança estava muito mal, sem respirar normalmente, o Ministério Público de imediato, os servidores acionaram o SAMU e acionaram a DEPCA. E nós fomos de imediato, chegando lá, o SAMU já havia tentado todas as manobras de ressuscitação. Infelizmente, o bebê foi a óbito lá no local. A mãe da criança foi chamada para prestar depoimento, mas a delegada encontrou dificuldade de coletar as informações, devido à mãe apresentar um quadro de distúrbio mental. Como tem indícios de abuso sexual, nós já fizemos o boletim de ocorrência como estupro de vulnerável. Contudo, é um caso muito complicado porque a mãe apresenta transtornos psiquiátricos, a mãe é esquizofrênica e era a única pessoa que estava com a criança no local. Então, todas as tentativas de conversa com a mãe não evoluem. A delegada aguarda agora um laudo do Instituto Médico Legal que possa comprovar que a criança tenha sido abusada sexualmente. Nádia Saldanha para o A Crítica na TV. Em nota, o Ministério Público do Estado informou que vai acompanhar o caso e espera o recebimento da denúncia pela Polícia Civil. A gente volta a falar de saúde porque o Brasil perdeu a certificação de país livre do sarampo. O Ministério da Saúde já confirmou oficialmente à Organização Pan-Americana um caso registrado no estado do Pará em fevereiro, o que significa aí mais de 1 ano da infecção aqui no país. O governo federal agora deve colocar em prática um plano para recuperar o título concedido ao Brasil em 2016. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, as taxas de vacinação ainda são consideradas muito baixas e vêm caindo ano após ano. O desafio desta gestão é elevá-las acima de 95%. O governo planeja ações para mudar esse quadro e, entre elas, está o envio ao Congresso Nacional de um projeto de lei, por exemplo, que exija o certificado de vacinação no ato da matrícula nas escolas. E além de ampliar o apoio aos estados e municípios também nas campanhas de vacinação contra o sarampo. A doença tem sido registrada em vários países este ano e o Brasil já apresentou 48 casos. O Ministério da Saúde prepara ainda uma campanha publicitária a partir de abril para incentivar a imunização contra o sarampo, principalmente em estados como o Amazonas, Roraima e Pará. Você vai ver a seguir, o Procon volta a fiscalizar o preço da gasolina cobrado em Manaus. E na Assembleia, será que a CPI dos combustíveis sai do papel? É daqui a pouco, agora são 7h27, A Crítica na TV volta já. A Crítica na TV.